O último episódio de It, Bem-vindos a Derry já estreou e trouxe inúmeras referências e fanservice, tanto aos filmes quanto ao livro, e eu vou contar aqui rapidinho pra vocês o que foi que eu achei desse último episódio e falar o que foi que eu achei da série, né? Se ela é boa, se ela é ruim, se ela é mais ou menos, se é melhor do que os filmes ou pior do que os filmes, enfim. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. E nesse último episódio nós tivemos a resolução de muitas coisas, né? Muitas pontas soltas. Eu vi algumas pessoas dizendo também que tiveram algumas coisas que também não foram tão bem explicadas ou ficaram em aberto também. Eu não achei isso, mas enfim, falando do episódio em si, eu gostei, né? Esse começo a gente tem o Pennywise tacando terror em geral na cidade, principalmente lá na escola, onde ele faz uma armadilha e coloca todas as crianças no palco e hipnotiza todas elas, né? Com aquelas luzes. E quando a gente vai ver, todas as crianças estão flutuando e ele com aquele carrinho só tocando o trombone, eu não sei como é o nome daquilo, e a criançada atrás dele. É uma cena bem legal, né? Mostra esse lado palhaço mesmo, né, dele. Até aquelas amigas da Marge estão lá no meio das crianças. E como o Mike ele tinha sido sequestrado lá no final do sétimo episódio, né? Que ele também tá lá flutuando com essas crianças. E a Rony, a Lily e a Marge, elas vão atrás do Mike, né? Pra ver se conseguem salvar ele. E a Lily tá com a adaga ainda e ainda tá transtornado com esse negócio que ela mudou totalmente, né? Por causa dessa adaga. E é muito legal elas sendo as Final Girls, né? Ali pra enfrentar o Pennywise. E até legal ver a Marge falando a mesma frase do Rich, né, lá no primeiro filme de It, né, onde ela diz, vamos pegar esse palhaço desgraçado, né, eu gostei dessa referência, e tem outras referências também, né. Enfim, enquanto elas estão indo atrás do Mike, o Leroy também tá preocupado com o filho, ele vai até lá na Charlotte, e também pede ajuda ao Dick Halloran, né, pra ver se ele consegue encontrar o Will. O Dick ainda tá lá maluco vendo os fantasmas, já tá no ponto ali de se matar, né, de se suicidar. E o Leroy chega mesmo a tempo e promete a ele que vai tentar fazer com que ele pare de ver os mortos ali. E com a ajuda da Rose, que também entrega um chá de Maturin, né? Que é aquele mesmo chá que o Mike entrega pro Bill no It Parte 2, né? No capítulo 2. Aquele mesmo chá que o Bill bebe. Um chá com propriedades ali, né? E vai fazer com que o Dick Halloran, essas vozes na cabeça dele, né? Esses fantasmas sumam permanentemente, né? Entre aspas. Aí as meninas também acabam brigando porque a Lily não quer entregar a adaga, né? Ela já tá sob controle da adaga e elas acabam brigando, mas depois se acertam e até que elas encontram o Pennywise lá com a garotada e vão atrás dele e até conseguem usar a adaga ali, mas não serve de muita coisa. E o Pennywise acaba arrastando a Marge e acaba revelando aquilo que a gente já sabia, né? Já estava teorizando de que ela é a mãe do Rich, né, do Clube dos Perdedores, e o Pennywise revela que o filho dela com os amigos viriam a derrotar ele no futuro, e ele diz que passado, presente e futuro, para ele tudo é a mesma coisa, e a gente dá a entender um pouco que ele fica viajando entre gerações, né, dos pais do Clube dos Perdedores, ou de outras pessoas, tentando impedir essa morte dele no futuro, né, pelo Clube dos Perdedores, mas aqui, quando ele vai quase conseguir atacar a Marge, o Dick Halloran consegue entrar na mente dele. Inclusive, nessa cena, ele até mostra um cartaz do Rich, né? O Rich Tozer. A Marge fica toda confusa, né? Sabendo que vai ter um filho, que vai se chamar Rich. Mas mesmo assim, ela consegue escapar, né? E volta lá para as meninas. E já que o Pennywise está paralisado, o Mike e as outras crianças conseguem acordar, né? E o Mike vai ajudar as meninas a tentar colocar a adaga lá na árvore para conseguir selar o Pennywise de novo ali pela floresta. E o Leroy chega, né, com o pai da Rony, com a Charlotte, com a Rose, com o Daniel. Mas só que os militares acabam atirando no Daniel e ele acaba morrendo e o Leroy leva um tiro na perna. E aquele general, filho da mãe, finalmente ele foi de arrasta, ninguém tava aguentando mais ele, tudo isso é culpa dele. E aí que nós temos um dos momentos mais icônicos dessa temporada, dessa série, que é o Reed chegando para resolver essa parada toda, esse negócio todo, e ainda mostra o dedo do meio pro Pennywise. Essa cena é cinema, foi a melhor cena do episódio, na minha opinião. Todas as cenas que ele apareceu, obviamente. E eu gostei demais, não acho que não foi só eu que gostei dessa aparição do Reed. Muito bom, sensacional, um personagem que realmente não merecia ser esquecido nesse último episódio, e os caras fizeram direito e trouxeram ele de volta. Aí, enfim, o Rich ajuda a Rony, o Mike e as outras, né, a colocarem a adaga lá no canto e prenderem o Pennywise de vez. Inclusive, o Pennywise ele até se transforma lá uma espécie de morcego, né, um pássaro,
visual irado. E essa cena todinha eu achei muito bem feita, muito bem criativa. O Andy Muschietti, ele já é bem criativo, né? E eu achei essa cena também uma das melhores do episódio. Enfim, aí eles conseguem selar o Pennywise de volta. E agora ele vai dormir por mais 27 anos até ser derrotado pelo Clube dos Perdedores. E no final a gente tem o funeral do Rich, né? Toda a garotada aí prestando homenagem a ele, a Marge fazendo um discurso bonito para ele. E a gente vê o Dick Halloran vendo o Rich, né? Abraçando os pais dele, abraçando o Will. Muito legal essa cena também. E o Dick Halloran agora, como ele tá vendo as coisas mais controlado, né? As pessoas mortas. Ele disse que tem um amigo dele que convidou ele para trabalhar num hotel. E ele diz o que é que pode dar errado, né? Num hotel. E ele tá falando do hotel lá de O Iluminado, onde o personagem dele trabalha lá no filme, né? E é muito legal ver essa conexão. E o Leroy e a Charlotte decidem ficar em Derry a pedido da Rose, que diz que agora, já que ela não tem mais o Daniel, ela não vê mais motivo para ficar ali. E ela diz que eles dois têm que ficar ali para proteger Derry, né? É uma proposta legal, interessante. A Charlotte não quer no começo, mas depois aceita. E o Leroy Hellon, né? Ele fala tem até uma referência a ovelhas, que é o que ele viria a fazer, né? A bater ovelhas lá no filme de 2017, né? Ele até contou uma história lá pro Mike Hellon, né? Pro neto dele. E a gente também tem um momentozinho legal, né? Entre a Rony e o Will, eles dois se beijando. Mas não fica claro se ela é a mãe do Mike também, né? Porque ela acaba indo embora de Derry com o pai dela e o Will acaba ficando. Então a gente não tem uma confirmação se ela é ou não a mãe do Mike. A Lily não mostra qual foi o destino dela. A Marge, né, já tem o destino dela escrito. E na cena pós-créditos do episódio a gente vê a morte da mãe da Beverly, né? Uma participação especial da Beverly, da atriz. E da senhora Cash, né, mais velha, aquela mesma velhinha lá do segundo filme. Inclusive o episódio é dedicado à atriz, já que ela faleceu no meio do ano, né, desse ano de 2025. E eu vi algumas pessoas dizendo que a Lilia que seria a mãe da Beverly, mas eu não acho que seja ela ali, né? Se eu tiver perdido algum detalhe, me deixei nos comentários. Mas eu acho que a Lily não é mãe da Beverly, não. E aí o episódio termina. E, cara, eu achei um ótimo episódio, assim como o sétimo. Eu acho que o primeiro, o sétimo e o oitavo episódio foram meus favoritos, né? Também porque tem... O primeiro não tem a aparição do Pennywise, mas tem aquele impacto, né, do final. E esses dois últimos são por causa do Pennywise, né? Tanto pela origem dele, quanto pelo mais destaque para ele, né? E para as crianças também, e pelo Rich. Enfim, esses foram meus 3 episódios favoritos. Do Skarsgård absurdo, arrebenta, que ator sensacional, não tem que reclamar desse Pennywise dele, que tá ainda melhor do que nos filmes, porque que ele consegue explorar mais coisas. Eu não acho que seja uma série perfeita, né? Óbvio, tem seus erros, tem altos e baixos, não são todos os episódios que me agradaram tanto. Essa parte militar também não foi uma parte que me agradou tanto, mas a série como um todo é uma série que dá para você assistir tranquilamente, principalmente se você for fã. Talvez você goste ainda mais, mas talvez se você for mais rígido em questão, se você tiver lido o livro, talvez você não goste tanto de algumas coisas. Mas eu acho que é uma das séries, eu acho que sim, é uma das melhores séries do ano. Não é a melhor do ano, mas é uma das melhores. E que se você não viu, assista, cara, porque vale a pena. Mas eu indico, por mais que ela se passe antes dos filmes, é legal você assistir os filmes primeiro, né? Eu até recomendo você assistir o filme clássico, né, lá dos anos 90, que pode parecer datado, mas é um filme que eu acho que ainda dá para assistir. Mas só detalhe, né, ele tem 3 horas de duração. É uma minissérie, mas que transformaram num filme, né, hoje em dia, mas na época foi lançado como minissérie, de 2 episódios, se eu não me engano. Mas vale a pena você dar uma assistida. E é isso, cara. Baita série, uma das melhores séries do ano. Eu gostei demais. Espero que a segunda e a terceira lancem quanto antes, né? Ninguém sabe se com essa aquisição da Netflix, a Netflix adquirindo a Warner, se vai interferir em alguma coisa. Inclusive, o próprio Andy Muschietti ele já revelou que desde 2019 ele tem interesse em lançar um corte do primeiro e do segundo filme, um corte de 6 horas, adicionando também algumas cenas, e intercalando as cenas deles crianças e adultos, né, que é algo que acontece no livro, e eu fiquei bem curioso para ver esse corte, né, tomara que ele consiga lançar, eu torço muito, e comente aí o que é que você achou da série, se você gostou, se você não gostou, se acha que é uma das melhores do ano ou não, se é fiel ao livro ou não, enfim, fique à vontade nos comentários, e aí se esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like e se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!